Estamos aqui na Paving para mais uma gravação com o PoeiraCast e agora na presença do Luiz Guilherme, do DENIT, e o Fernando da Pavesis. Vou pedir que vocês se apresentem melhor para nós falarmos um pouco de gestão do pavimento e principalmente também na presença da nossa embaixadora Thaís. Thaís, seja bem-vinda e vamos trocar uma ideia sobre pavimentação, certo? Vamos lá. Bom, meu nome é Luiz Guilherme, eu sou diretor de planejamento e pesquisa do DENIT e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Fernando Pugliero, sou diretor da Pavesis Engenharia e é uma satisfação estar aqui também. Parabenizar a Thaís por ser aí a embaixadora da Paving, uma das, né? E satisfação estar aqui com o Luiz Guilherme também para discutir um pouco desse tema tão importante para nós. Ótimo. Luiz Guilherme, várias pessoas que nos assistem não entendem a importância da gestão do pavimento. Gostaria que você explicasse um pouco da gestão e do papel do DENIT, como é que ele enxerga a gestão. No departamento, a gente pode voltar alguns anos atrás, ainda na época do DNR, porque a gestão de pavimentos ela entrou dentro do DNR quando o DNR ele tinha empréstimos do Banco Mundial para cuidar das suas rodovias federais, né? O governo federal tinha limitação orçamentária, então os empréstimos do Banco Mundial vieram no bom momento. Só que o Banco Mundial ele exigiu que a gente implementasse esse novo conceito de gerir bem os recursos públicos nas rodovias federais. Esse conceito então foi implementado na década de 80 e até então a gente vem implementando melhorias nesse processo. E no âmbito federal, a gente cuida aí de quase 60 mil quilômetros de rodovia e orçamentos na casa de 20 bilhões de reais. Escolher bem ou escolher o momento certo de aplicar uma solução correta num segmento rodoviário, e aí a gente tem segmentos rodoviários em diferentes climas, em diferentes regiões do país, com complexidades muito distintas e com demandas diferentes, tráfego diferente. Então, escolher o momento adequado para você aplicar a melhor solução naquele momento, isso pode representar uma redução de desperdício de recurso público muito significativa. Então, quando a gente está falando de bilhões, qualquer assertividade ou qualquer melhoria nessa assertividade, na escolha, no processo, ela representa realmente uma redução de gasto público muito representativa. Então, a gestão de uma malha ela é muito complexa, mas muito importante. Tem um impacto significativo muito grande. Isso é bom saber. E como funciona a entrada de novas tecnologias nas soluções que podem ser utilizadas? Dentro do DENIT hoje, a gente tem o famoso Instituto de Pesquisas Rodoviárias, onde nós temos um banco de normativos, especificações técnicas, ensaios. Então, quando aparece uma solução diferente, isso passa por um processo de pesquisa. Invariavelmente a gente tem que pesquisar a solução. Nós temos que testar, conhecer os materiais, conhecer o método, seja ele um material novo, um polímero, por exemplo, para ser aplicado no solo, seja ele uma solução de reciclagem com emulsão asfáltica para a utilização dos materiais que estão na rodovia num processo de reuso sustentável, que é muito importante hoje em dia. Então, tudo isso leva a um processo de pesquisa. Então, a gente tem que entender o processo, aplicar, entender toda a cadeia evolutiva da solução. Isso amadurece dentro da autarquia. É feita uma especificação, seja de material, seja de serviço. A gente sempre acopla isso a uma composição de custo para que fique fácil de precificar também numa execução de projeto. Então, essas melhorias, elas às vezes demandam um tempo, mas é importante a gente ter uma certeza de todo o processo, do cuidado que para a gente aplicar essa tecnologia, até para a gente não trazer, como a gente fala, não queimar a solução, A gente pode trazer até um problema para uma solução dessa. Ótimo. E aí eu quero ouvir do Fernando, sobre a Pavesis. O que a Pavesis tem apresentado de solução, de inovação nessa área de gestão? A Pavesis é uma empresa que surgiu dentro desse escopo de gerência de pavimentos, Então nós não tínhamos empresas atuando especificamente nesse domínio no Brasil, isso há 30 anos atrás. E surgiu então a necessidade de aplicação de ferramentas de gestão de pavimentos com as concessionárias de rodovias. Então a Pavesis
ela ao longo desse tempo, ela teve oportunidade e da realização de experiências de implementar, desenvolver e estabelecer melhorias em ferramentas aplicadas à abordagem sistêmica da gestão de pavimentos. Porque quando a gente fala em gerência de pavimentos, existem diversas formas de se realizar essas etapas, né? Naquela linha de que toda estrada, todo o caminho tem duas funções principais, né? Que é dar conforto ao usuário e segurança, né? Então, a gerência de pavimentos, e um bom exemplo é o que se faz nos municípios brasileiros, porque nós temos cerca de 5.000 municípios no Brasil, né? Então, todos os municípios fazem a gerência dos seus pavimentos, tanto pavimentos urbanos quanto pavimentos rurais, né? Então, como é que é feita essa gerência, né? Ela não muda muito ao longo do tempo. Então, as grandes mudanças, elas ocorrem basicamente quando se tem aí uma necessidade maior de otimização e de uma preocupação com os investimentos realizados e também com o atendimento de alguns indicadores de desempenho, onde surgiu isso no Brasil, dentro das concessionárias, onde você precisa manter um certo padrão das rodovias. E por um certo prazo bem conhecido, como 20, 25 ou 30 anos, né? Então isso permitiu o desenvolvimento de diversas ferramentas. Então a Pavesis tem trabalhado com algumas coisas assim que são fundamentais nesse estado da arte, digamos assim, nesse tempo que a gente tem trabalhado no Brasil, que são a calibração dos modelos de previsão de desempenho. Porque esses modelos que são aplicados para fazer as estimativas futuras de desempenho de soluções que são implementadas. E eles precisam estar devidamente calibrados dentro das próprias redes, né? Então é basicamente isso que a gente tem feito, além de estar sempre trabalhando com o coração dos sistemas de gerência de pavimentos, que é a base de dados e a sua melhoria. Então nós trabalhamos muito com coleta de informações, tanto acerca da condição estrutural quanto da condição funcional dos pavimentos, né? E também trabalhamos muito com a análise e evolução das cargas do tráfego que atuam nas rodovias. Então, essas informações fundamentais é que nos dão a possibilidade de gerar um diagnóstico, que seja um diagnóstico consistente, que esteja atualizado e que permita, dentro das possibilidades orçamentárias, se planeje, se façam os investimentos que são necessários, porque pavimento sempre perde a sua serventia com o tempo e exige a recorrência dos investimentos. Luiz, como que hoje dentro do DENIT vocês priorizam o orçamento, né? Eu sei que vocês vêm desenvolvendo um sistema de gerência, mas a malha federal é uma malha muito grande, né? A gente sabe que os ciclos de intervenção acabam não se mantendo até que um próximo ciclo, às vezes, aconteça, né? Como que é priorizado hoje dentro do DENIT os investimentos, dentro do plano orçamentário que vocês têm? Esse é um desafio muito complexo, né? Assim, eu sempre costumo falar, né? Quando você tem uma concessionária, você está cuidando de uma extensão, uma ordem de grandeza aí de centenas de quilômetros, né? Talvez a pipa aqui, a eixo é 1.200 quilômetros, né? E quando você extrapola isso para uma malha de 50 mil quilômetros, a ordem de grandeza muda completamente. Então, não é um processo similar ao que as concessionárias atuam. Só que, recentemente, eu busquei elaborar um termo de referência para fazer um contrato que buscasse trazer, pelo menos, as melhores práticas que as concessionárias estariam atuando para que a gente implementasse isso dentro da autarquia. E aí esse contrato, inclusive, a Pavesis é uma das consorciadas, né, junto com a Engefoto, está fazendo um trabalho belíssimo dentro de implementar realmente conceitos novos de gestão de pavimentos. E aí, nesse arcabouço, né, com essa sistemática introduzida, já que a gente tem um banco de dados já histórico, né, todo ano o DENIT faz levantamento funcional da sua malha e agora a gente vai passar a fazer levantamento funcional e estrutural, né, com essas novas tecnologias, né, de TSD, né. Com isso a gente constrói o que a gente chama de Plano Nacional de Manutenção Rodoviária. O Plano Nacional de Manutenção Rodoviária é quando a gente, com base nessa árvore de decisões do Sistema de Gerenciamento de Pavimento, a gente indica qual é a solução para cada segmento rodoviário.
Essa é uma tarefa muito complexa porque a gente tem que começar a homogeneizar soluções para diferentes segmentos, né? A gente faz isso em segmentos pequenos, quilômetro a quilômetro, mas depois a gente tem que homogeneizar isso em segmentos que fazem sentido do ponto de vista prático, né? Executivo. E transformar isso numa proposta de contrato. Esse trabalho é feito e a gente apresenta então uma proposta de investimentos de manutenções com diferentes tipos de solução, seja manutenção mais simples, aquelas manutenções um pouco mais robustas, que são o que nós chamamos de crema no DENIT, né? Ou as restauras tradicionais, né? Que são intervenções bem mais estruturantes. E isso nós apresentamos isso para a diretoria que é executora de obras, mas há um processo intermediário onde há a limitação orçamentária. Então, nesse momento, né, apesar daquela necessidade utópica, às vezes, né, de termos um investimento muito grande de manutenção, a gente é cortado pelo limite orçamentário disponível pelo governo federal. E aí é aí que vem a complexidade, que a gente tem que começar a dosar, né, a necessidade que a rodovia tem com o limite orçamentário. Então, esse é um processo que o sistema de gestão ajuda a gente, né, a tomar essas decisões. E a gente sempre tenta tomar as decisões com base simplesmente no ambiente, né, técnico, né, para que a gente evite intervenções políticas até na decisão onde se aplicar recurso público. Mas isso a cada momento é muito dinâmico, né, porque a rodovia ela está lá, ela pode sofrer um tipo de intervenção que o sistema ainda não enxergou e isso muda bastante a base de informações. Então é um processo complexo, mas que com o tempo a gente vai amadurecendo. Fernando, como que você vê a implementação dos sistemas de gerência de pavimentos dentro das concessionárias? Porque hoje é um assunto que todo mundo conhece, sabe da necessidade, mas dentro das concessionárias tem se utilizado de fato? Como que vocês têm visto isso e como que isso evoluiu ao longo do tempo, né? O que vocês têm feito no sentido de melhorar ou de inovar dentro dos sistemas de gerência? Esse ponto ele é bem interessante, porque quando a gente retorna ali para a década de 70, quando nos Estados Unidos, né, o Hudson e o Haas formalizaram a questão de um Pavement Management System, né? Ou seja, essa abordagem sistêmica, lá eles colocaram todos os módulos, inclusive esse módulo que o Luiz estava se referindo agora como um módulo fundamental, um módulo de pesquisa e um módulo também de geração de feedback acerca do que se está fazendo. Então, quer dizer, a formalização das informações é fundamental e a continuidade é muito importante. Então, importante seria fundamental, senão você volta para aquilo que eu estava ilustrando antes com os municípios, você passa a fazer gerência de pavimentos, mas você não tem uma abordagem sistêmica e não tem fundamentalmente uma análise de consequências. Ou seja, o que eu fiz, quando eu fiz, por que eu fiz e o que isso aconteceu na frente. Como que isso acontece? O próprio feedback gerado acerca de desempenho de soluções, digamos, novas ou de trechos experimentais, dentro dessa abordagem, permite que se gere um feedback e que esse feedback seja efetivamente utilizado. Mais especificamente com relação ao que você está falando, Thaís, assim, o que a gente observa ao longo desses anos todos, tem alguns aspectos que chamam a atenção, assim. Eu diria que teve programas de concessões rodoviárias no Brasil já, por exemplo, que iniciaram, já foram concluídos em vários estados, como aconteceu com o Paraná, aconteceu no Rio Grande do Sul, diversas concessionárias que já cumpriram o seu tempo de contrato, renovaram esses contratos, né? E nesses momentos, fundamentalmente, a gente sempre sente falta desse histórico sistêmico do comportamento do ativo público que está dentro desse ambiente todo. E os questionamentos todos que são feitos por órgãos e os próprios também investidores, os concessionários, muitas vezes eles por falta, por essa ausência desse histórico organizado, que pela concepção metodológica de um sistema de gerência de pavimentos deveria estar bem organizado, porque isso, um banco de dados bem organizado, você tem todas as informações, recorrentes ano a ano e tal, e você pode fazer uma leitura depois. Com relação à inovação tecnológica que a gente está falando, eu trabalhei com Expert System em 1995,
com o propósito justamente de contribuir com o módulo de diagnóstico de um sistema de gerência de pavimentos. E qual era a ideia de árvores de decisão dentro de um expert system? Seria você utilizar uma tecnologia que na época já controlava um avião, por exemplo, de grande porte, você usar uma tecnologia dessas para engenharia de pavimentos. Só que aí eu pergunto para você, assim, em 30 anos, quem que fez um expert system realmente decolar no Brasil? Ninguém. E se você for no Chile, na Argentina, no Uruguai, mesmo nos Estados Unidos, nós temos muito por fazer nessa área da abordagem sistêmica de gerência de pavimentos e de infraestrutura como um todo. Só que o que acontece agora com alguns adventos mais recentes de retorno de ferramentas, utilizando aí machine learning e às vezes a gente chama de inteligência artificial, mas não é bem isso, né? Não é isso que está acontecendo, é outra coisa. Então, quer dizer, isso deverá dar uma velocidade e uma assertividade muito grande logo ali na frente. Mas concluindo com relação a concessões, seja na esfera federal, na esfera dos estados, o que falta muito é um estado da arte alinhado. Porque tem estados fazendo concessões no Brasil hoje completamente num sentido que os outros já evoluíram tanto e o governo do estado vai lá e cria novos indicadores de perto, novos KPIs. Por que criar novos KPIs sem ter uma crítica bem estabelecida sobre, por exemplo, o que a NTT faz, que é o melhor trabalho que tem como referência, o que a Artesp faz, que é um trabalho também referência? Por que tem que chegar um estado, fazer uma concessão rodoviária e criar seus próprios KPIs, em termos de níveis mínimos de irregularidade, níveis de trilha de roda, níveis de degrau, níveis de não sei o quê? Quer dizer, e aí você pega ali um núcleo que cria um documento, um contrato, né, que na verdade sem estabelecer uma crítica. A meu ver, eu diria que esse é o grande ponto assim que falta destravar para essa ferramenta realmente funcionar como uma tecnologia aplicada e ajudando fundamentalmente nas decisões de manutenção no dia a dia das concessionárias. Então, assim, às vezes não carece de você fazer um projeto de restauração da rodovia e tal, carece de você estar ali definindo prioridades e monitorando os indicadores. Isso você pode fazer muito bem através de um sistema de gerência de pavimentos. Muito bem colocado. Aproveitando a presença do Luiz Guilherme, Luiz, nós estamos falando de gerência de pavimentos, mas é sempre bom conhecer, né, projetos, ações do DENIT. O que você poderia contar para nós, para o público que vai assistir esse vídeo, sobre planos de ação do DENIT aí para os próximos meses e anos? Bom, no âmbito da nossa diretoria, né, nossa diretoria ela é muito voltada a estudos, projetos e pesquisas, né? Então eu posso rapidamente, na parte de pesquisa, a gente tem duas novas parcerias sendo montadas, uma com a USP e uma com a Federal do Rio Grande do Sul, especificamente para tratar de cargas em rodovias, né, do tráfego. Isso vai ser tratado com o Rio Grande do Sul, ou seja, muito provavelmente a gente vai estudar aí uma possível substituição do número N, né, e começar a trabalhar com espectro de carga. Com a USP a gente vai focar muito em pavimento rígido, né, foi falado hoje até na PAVE aqui no evento da Votorantim. E a gente tem outras parcerias em andamento no âmbito de pesquisa. Na parte de estudos, eu ressalto a nova proposta de levantamento funcional e estrutural, que a gente chama de levantamento integrado da malha rodoviária, utilizando a tecnologia TSD. Então tem um processo em contratação, a gente agora vai mudar o patamar de levantamento, né? A gente vai começar a fazer um levantamento mudando realmente o paradigma do que vinha sendo feito, né? A gente fazia avaliação funcional apenas e hoje a gente vai implementar aí não só o estrutural, mas também utilizando o GPR, porque essa é uma lacuna no sistema de gestão de pavimento no DENIT, né? A gente, por mais que tenha o levantamento funcional e agora implementando o estrutural, uma parte muito importante do sistema de gestão de pavimento é conhecer a estrutura que existe. E numa malha de 50, 55 mil quilômetros no Brasil desse tamanho, você pode imaginar a complexidade carro, né? Que é você saber qual é a estrutura existente. Então, a gente vai contratar o levantamento também, incluindo o GPR, que é complexo também de ser analisado. Então, nós vamos aprender a interpretar os radargramas, né, que vão sair do GPR. Mas, pelo menos, eu acho que é um passo muito importante para nós, para o sistema de gestão de pavimentos que a gente quer implementar melhorias aí daqui para frente. E a gente tem muito projeto em andamento, né? A gente tem muitos projetos sendo elaborados, a gente tem mais de 4 mil quilômetros de projetos de adequação
de capacidade. A gente tem 24 mil quilômetros contratados de projetos de restauro e crema. Então tem muita coisa sendo feita no âmbito do departamento. Muito bom, isso é oportunidade, para profissionais, pessoas que acompanham principalmente o conteúdo, uma feira, um evento como este, né? As pessoas vêm justamente em busca de informações, conhecer o mercado, ver as projeções, o que está acontecendo, o que as empresas estão oferecendo. Fernando, você, né, como Pavesis, como você enxerga a importância desse tipo de evento, né, para vocês exporem os seus trabalhos, as suas ferramentas? Eu vejo assim, nós participamos em todas as edições da Paving até agora. Um grande fórum, sem dúvida, por estar em São Paulo. O trabalho do Guilherme, da equipe dele, é fantástico. Sempre fez um trabalho de agregar cada vez mais entes ao setor. Então isso foi um grande diferencial da Paving, né? Ele hoje reúne desde todo mundo, aí, o DENIT, as concessionárias, as empreiteiras, o setor todo aí de maquinário, né? Isso é um grande avanço. E para nós da Pavesis, é como eu falei antes, nós temos assim esse trabalho de formiguinha, de você conversando com as pessoas, vendo como é que as pessoas compreendem a situação, porque não é muito simples. Porque se fosse, o Brasil já teria em seus órgãos rodoviários, já teria vários sistemas rodando, as prefeituras teriam setores de gerência de pavimentos e elas não possuem, os estados teriam também diretorias de gerência de pavimentos. E essa oportunidade que a gente teve no DENIT de trabalhar um pouco aí o sistema de gerência de pavimentos e implementar algumas ferramentas, para nós foi muito importante, porque nós, por exemplo, sabemos que a gente pode fazer a retroanálise de uma avaliação da malha toda e isso ajuda muito, ao invés de olhar somente as deflexões, olhar também o conjunto de módulos das camadas, e isso está no SGP do DENIT agora, né? Então, a Paving sempre nos oportuniza essa troca de ideias, como nós estamos tendo aqui também, né? Mas fundamentalmente nos falta ainda para o nosso setor, as empresas que trabalham com gerência de pavimentos no Brasil, estarem mais próximas dos diretores, do setor diretivo político, fundamentalmente no Brasil. As secretarias de Estado, né, os ministérios que passam, daqui a pouco não tem um olhar muito para essa abordagem, porque qual é a nossa abordagem histórica, na cronologia histórica? Projeto e obra. Projeto e obra. Tá? Então, quer dizer, você diz, não, mas o que importa é obra. Sim, o que importa é obra. Eu acabei de ver um estado agora que vai fazer um investimento fantástico, só que o cara fala assim, eu tenho 2 meses para definir as soluções, que eu tenho que contratar a obra, que o dinheiro está aqui. Então, e esse é um grande problema para o contexto todo, para a sociedade. Ao mesmo que nos oportuniza, às vezes, de trabalhar, nos atrapalha muitas vezes, porque corta a nossa atividade, que é a atividade de planejamento, né? Ótimo. Thaís, gostaria de fazer mais alguma pergunta para eles? Eu acho que só uma mensagem final aí dos dois. Luiz, falando um pouquinho de pavimento de concreto, assim, queria uma mensagem assim do que isso traz de benefício, né? Você que tem acompanhado muito a evolução das tecnologias para a execução desses pavimentos, né? Como que você vê a manutenção disso daqui a um tempo? E queria ouvir mesmo assim, como que vocês pensam na manutenção disso ao longo do tempo? Excelente pergunta, porque eu acompanho desde que eu entrei no DENIT, eu acompanho a 101 Nordeste, que foi o primeiro grande empreendimento do departamento. E em Pernambuco, especificamente, a pista existente já era em pavimento rígido. Então nós restauramos a pista existente numa solução tradicional com blacktop, né, com concreto asfáltico geogrelha, solução tradicional, e construímos a pista nova em concreto cimento Portland. Hoje a 101 Nordeste ela já está em operação aí seus 15 anos. E nós tivemos problemas, né, rupturas precoces de alguns segmentos. E temos outros trechos construídos e também com rupturas precoces. Isso me traz um alerta muito grande na execução de pavimento rígido. A gente, de fato, precisa ter um olhar diferenciado para projetos, porque o método PCA 84 ele não considera o diferencial térmico.
Acho que isso é uma parcela importante que nós temos que levar em consideração nos nossos dimensionamentos. E além disso, a gente tem que ter um olhar diferenciado para o método construtivo, né? A assertividade, o esmero que o executor tem que ter na hora da construção, porque não é um pavimento simples para você executar. Ele tem as suas particularidades. Né? Ele tem as suas particularidades, ele tem um processo. Então, assim, precisa de um esmero realmente do executor. E hoje eu já estou com alguns problemas, porque eu tenho que fazer projetos de manutenção de projetos extensos de placas de concreto, por exemplo, a Centro Nordeste. Eu estou com um edital indo para a praça agora, eu estou contratando 800 quilômetros de projeto de manutenção de placa de concreto. Então, assim, existem segmentos com diferentes estágios de deterioração, e para cada estágio de deterioração eu vou ter que dar uma solução específica, né? Alguns vão ser pontuais, outras a gente vai ter que fazer uma solução realmente de talvez até uma reconstrução. Então é um ponto muito, muito delicado e a gente está atento a isso, né, obviamente. E é para isso que a gente vem nesse tipo de evento, né, para discutir os problemas, né, apresentar as preocupações, trazer os parceiros para perto, para que a gente receba também dicas, né, e esse acho que é o momento. Eu acho que esse é o ponto crucial, porque as concessões ainda não investem em pavimento rígido. Ainda é um risco, né? Justamente a questão da evolução, de quanto esse pavimento de fato vai se manter íntegro, né? Então, isso ainda é um ponto bem sensível, assim, dentro das concessões. Fernando, como vocês têm encarado o sistema de gerência focado aí no que a gente ouve muito hoje de sustentabilidade? Vocês têm pensado soluções que levem, que carreguem esse tema da sustentabilidade? Como que vocês têm feito as árvores de decisões? Têm feito junto com seus clientes, pensando nisso ou não? Existem sim algumas demandas nesse sentido, assim, de incluir alguma preocupação, mas muito incipiente ainda no Brasil. O pessoal, nós temos aí uma gama muito grande de soluções de pavimentação para aplicarmos. O nosso combo, assim, ele é enorme. Temos micros revestimentos com diferentes espessuras, com polímero, com borracha, e recapeamentos. Então, quer dizer, a nossa oferta de soluções são muito grandes. Eu noto que essa abordagem, ela precisa avançar, principalmente no que diz respeito à utilização de reciclagem de pavimentos no Brasil. E isso pode ser muito, muito, muito apoiado num sistema de gerência de pavimentos. Fundamentalmente por quê? Porque um sistema de gerência de pavimentos com a base tecnológica boa, ele permite fazer dimensionamentos e análise de expectativa de desempenho bastante assertiva, não aplicando somente métodos convencionais. Então, se você pega os métodos mais antigos no Brasil, eles dificultam um pouco a utilização de reciclagem, utilização de mesmo fresagens, reutilização de fresado também. Mas eu noto que existe sim um trabalho importante de várias empresas, construtoras, de concessionárias também, na reutilização de fresados. E eu acho que está evoluindo mais assim, numa velocidade que poderia ser uma velocidade bem maior, desde que, a meu ver, se houvessem maiores incentivos por parte dos próprios contratos de concessão nesse sentido. Muitas vezes tem muitos contratos de concessão no Brasil que incentivam o consumo de material granular ou refazimento de base, né? Ou seja, você reconstrói, arranca tudo, retira, traz de volta, você tem uma forma de abordar. Enquanto não se justifica praticamente você estar interferindo em novas jazidas. E também o ponto crucial, né, fundamental, que as concessionárias têm aí hoje são os escorregamentos, os deslizamentos, que aí está mais associado não só à gestão do leito estradal do sistema de gerência de pavimentos, mas a gestão integrada dos demais elementos. Aí tem essas ferramentas hoje que já são bastante
estão surgindo, no Brasil praticamente não tem, que são os sistemas integrados da infraestrutura, com drenagem, terraplenagem, né? Todas essas ampliações. Então eu, para concluir, quero agradecer novamente, né? Parabenizar a Thaís pelo trabalho que ela faz, um trabalho fantástico também dentro desse contexto aí de gestão da infraestrutura rodoviária, né? E o Luiz Guilherme também aí, com a oportunidade que ele tem aí de gerir a maior malha do país e quiçá do mundo, eu acho, mas do mundo, né? Isso deve ser um negócio assim espetacular, né? Se o Luiz tiver tempo ainda, depende da sequência, fazer um estado da arte aí, né? Vai começar a fazer pavimento de concreto, nós não temos consolidado ainda bem métodos para dimensionar isso, e agora ele traz que é um problema como fazer os projetos das restaurações. A nossa prática da engenharia nacional, ela não está com esse assunto bem dominado. Então, assim, como avaliar e como gerar soluções em pavimentos de concreto, né? O que fazer, quando e onde em concreto. Os problemas são bem diferentes do pavimento flexível e, digamos assim, com um nível de complexidade mais elevado. Exige profissionais com a formação específica, né? Como ocorre também nas obras de arte, Luiz Guilherme. A Thaís tocou num tema muito importante, a questão da sustentabilidade. Até no DENIT a gente soltou uma resolução, tem uns 2, 3 anos atrás, que todo projeto novo, se produzir durante a execução da obra fresado, a projetista ela tem que dar obrigatoriamente a solução do reuso desse fresado. Então o fresado ele não pode sair da obra para ser doado para a prefeitura. A gente tem que pegar isso e ser reutilizado por alguma solução, seja na base, seja no acostamento, seja no concreto asfáltico, em um novo concreto asfáltico. Que é o que os países como Estados Unidos, Europa faz, né? Inclusive é obrigatório você ter 100% de reuso de fresado. Porque é um material nobre. É o mais nobre, né? É o mais nobre, né? Então a gente deve reutilizar de fato, né, nos nossos projetos. E de fato, né, a manutenção de pavimento rígido ela é um desafio, mas eu acredito que já existem soluções muito interessantes para que a gente aplique, né? Falta de fato não só um conhecimento das empresas que trabalham com isso, falta também conhecimento nosso, né? A gente está buscando isso. Mas a técnica das placas pré-moldadas, protendidas, ela é uma técnica que já é aplicada em vários países e ela permite você trocar placas de concreto fissuradas em horas e soltar o tráfego logo em seguida, sem nenhuma necessidade de você fechar uma faixa, né, de uma rodovia para esperar os 7 dias de cura, né, do concreto. Então, acho que desenvolver as empresas para que forneçam, né, esse tipo de... Então, assim, a engenharia é bela porque ela dá soluções para tudo, né? Então, eu acho que muito em breve a gente vai ter empresas com placas estocadas na beira da rodovia e aí quando aparecer uma placa fissurada, vai lá, troca em horas de noite, o usuário nem vai perceber. Que bom isso. Que a gente evolua, né, nesse sentido. Vamos evoluir, né? Existe um processo físico, né, pra gente chegar nessas etapas. Gente, vamos caminhando pro final da nossa conversa aqui. São conversas como essa que fazem valer a pena o pessoal assistir o nosso conteúdo aqui no PoeiraCast. Agradecer a presença de vocês, o Luiz Guilherme, o Fernando. Muito obrigado pelas palavras, as projeções, tudo que vocês trouxeram aqui para nós hoje e deixo aqui o convite, as portas sempre abertas do PoeiraCast, sempre que precisar anunciar algum programa, alguma solução, algo que vocês queiram, fiquem à vontade, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela participação de vocês e também da Thaís. Obrigado.